Embarque com Felipe Figueiredo e conheça as fronteiras invisíveis do futebol. Boa alvorada, ouvintes da Central 3. Está começando mais um Fronteiras Invisíveis do Futebol. Mais uma parceria aqui da casa com o site Xadrez Verbal, que trata do esporte bretão e da geopolítica. Felipe, passamos já por Europa Ocidental, Leste Europeu, América Central, América do Sul. Para qual continente nós vamos hoje? Hoje a gente vai para África, mais especificamente para Nigéria. Um programa que vai despertar bastante atenção dos nossos ouvintes santistas, mas não apenas eles. Mas antes da gente começar, meu caro Matias, lembrar a todos os nossos ouvintes que o Fronteiras Invisíveis do Futebol é um feed separado do podcast Xadrez Verbal, que todo o programa é acompanhado por um dossiê visual lá no site do Xadrez Verbal. E alguns recados antes de começarmos, né? Muita gente celebrou o retorno do programa, né? Que demorou um pouquinho mais para voltar em 2016, porque esse é um programa que o Matias tem ciúmes, ele não queria dividir as atenções do programa entre o programa e o Martim, então esperamos um pouco mais. É um programa que demanda um pouco mais da gente, né? Então a gente trata ele com um carinho devido. O Fernando Barbosa lembrou pra gente do Viáfara, né? Quando falamos de jogadores colombianos que jogaram no Brasil no último programa, lembrou do Viáfara, goleiro do Vitória. O Lucas Drake disse que teve seus ouvidos massageados, menos no trecho sobre o Tolima. Muita gente comentando que assistiu a novela Patrão del Mal, falando de... Eu até citei no final. Exatamente. E, finalmente, o Djalma esclareceu que o Wagner Moura foi indicado ao Globo de Ouro. Eu não lembro que prêmio que eu indiquei o Wagner Moura aqui. Colocou ele como o Emmy. Como o Emmy, enfim, é tudo que não é o Oscar. Sim. E um abraço, como sempre, pro pessoal da comunidade do grupo do Facebook da Karsug Mania. E a polícia do clubismo tá de olho nesse programa. Um abraço também pro Gustavo Pedroso, que lembrou que o 4-4 que eu citei entre Colômbia e União Soviética foi o primeiro e único gol olímpico da história dos mundiais. E que o Yashin era um grande frangueiro, polêmica, quando se tratava de Copas do Mundo. Bueno, mas já saímos da Colômbia, vamos para a Nigéria, que é um país que, assim como o vizinho nortenho, também tem muitas semelhanças com o nosso Brasil. Então, para falar um pouco sobre isso, vamos para o quadro historiográfico. A história. Felipe, vamos falar um pouco da história da região, como foi formada a hoje República da Nigéria. Então, essa é uma distinção muito importante que a gente sempre costuma fazer, né, especialmente África, América Latina, que os estados nacionais são construções extremamente recentes, né? O território que hoje compreende a Nigéria, séculos atrás, não era a mesma coisa, não tinha uniformidade, não era, né, um território, um estado nacional como é hoje. Os primeiros habitantes na Nigéria, nós temos registros arqueológicos desde 11.000 antes de Cristo, ou seja, bastante tempo atrás, mas o início, não o início, né, mas o grande destaque das civilizações antigas nigerianas são os reinos Hausa, que, inclusive, você tem essa variedade étnica na região que permanece até hoje, como a gente vai ver mais pra frente. E os Hausa são um dos principais grupos étnicos até os dias de hoje, né? Exatamente. E depois nós temos, por exemplo, como outro grande destaque, o reino Niri, N-R-I, que era um reino dos Igbó, que também são outro povo, o povo do leste da Nigéria, e vocês vão entender por que nós estamos citando todas essas etnias. Mas o grupo majoritário na região... E que tem essa ligação com o Brasil... eram os Yorubás. E por que eles têm essa ligação com o Brasil? Por um motivo extremamente triste, deplorável. Nada nobre. É que a região da Nigéria, ela durante muito tempo era conhecida como a Costa dos Escravos, né? Assim como você tem hoje o país Costa do Marfim, que não mudou de nome, você tinha a Costa dos Escravos, a Costa do Ouro. Com o Benin também. Exatamente, né? a Costa do Ouro
E qual era a outra costa do Mar? Era a Costa dos Diamantes. Costa dos Diamantes. O Costa do Ouro era Gana e Togo era a Costa dos Diamantes. Então os estados nacionais atuais. Exatamente. Então você tinha ali diversos reinos, diferentes reinos iorubás, diversas entidades, diversos grupos políticos que estavam inseridos nesse comércio atlântico de escravos negros. E não confundir o reino do Benin, dessa época da Costa dos Escravos, com o atual Benin. Na verdade, o reino do Benin vai estar no centro da nossa discussão de hoje e fica na atual Nigéria. Inclusive, a cidade de Benin ainda é uma das existe. Exatamente. E, só para constar, também um pouco antes desse período, é no século XI, com os Hausa, que o Islã chega na Nigéria, e essa é outra razão da divisão que nós temos hoje com a Nigéria. E isso é muito na região costeira da Nigéria, né? Já o norte da Nigéria já está mais próximo ali do Sahel, do Mali, os antigos reinos do Sahel. Então, quando é que a gente tem o início do atual Estado-nação nigeriano? Com o tratado entre a Grã-Bretanha e Lagos, em 1851, e 10 anos depois, a região vai virar colônia, parte do Império Britânico, do Império Colonial Britânico. Com isso, nós temos os primeiros missionários cristãos que vão para a região, e aí vai gerar uma divisão demográfica, que falaremos no último quadro do programa de hoje. No final do século XIX, os britânicos conseguem basicamente consolidar sua esfera de influência em toda a África Ocidental, inclusive combatendo o tráfico negreiro, né? E isso tem toda aquela questão que muitos de vocês, né, a gente vê em história do Brasil, né, quando vocês não dormiram porque o professor era chato, né, mas aquela questão das leis para inglês ver, o combate ao tráfico de escravos. Em 1901, a Nigéria se torna um protetorado britânico e parte do Império Britânico. Qual é a diferença de você ser uma colônia e você ser um protetorado? É quando a Nigéria começa a ter algumas autonomias internas. E essa consolidação se dá depois de algumas guerras, como entre dos britânicos contra Benin e contra a tribo dos Aro, que vai consolidar, uniformizar ali a região. E nós temos um evento muito importante, né, que muda a história da região, que é em 1907. Eu, obviamente, como sempre, estou condensando muito bem essa história milenar aqui. Mas em 1907 nós temos a descoberta do primeiro campo dele, não do futebol, o primeiro campo de petróleo na Nigéria, colocando a Nigéria em uma das mais importantes possessões britânicas. Em 1914... E principalmente ali na região do delta do Níger. Exatamente, né? É a região mais rica em petróleo e que, inclusive, estará na origem dos conflitos nigerianos. Em 1914, nós temos a formação da Nigéria com mais ou menos as fronteiras que tem hoje. E aí começa um processo de independência, de busca por autonomia e também uma divisão demográfica interna. O sul da Nigéria... existia essa divisão administrativa dentro da Nigéria britânica. O sul da Nigéria, a região próxima ao mar, ela será mais britânica, terá educação britânica, terá a maior parte da sua população cristã protestante. Em contraste, o norte vai ter um nível educacional menor, a sua religião predominante será o Islã, e uma dessas diferenças entre o norte e o sul é que o sul do país bane a escravidão ainda no século XIX. O norte vai banir a escravidão apenas em 1936, né, já no século XX. E aí, em 1º de outubro de 1960, depois de mais ou menos 40 anos dessa divisão administrativa britânica, a Nigéria ganha a sua independência como parte da Commonwealth. Isso é muito importante. A Nigéria ela não teve uma guerra de independência, ela teve movimentos políticos internos que demandavam maior autonomia, e assim como outros países do antigo Império Colonial Britânico, eles ganham essa autonomia, essa independência do Reino Unido, que é o caso, por exemplo, do Canadá, né? A gente não precisa ir para a África ou para a Ásia, né? Ganham essa independência, mas continuam fazendo parte da Commonwealth. Um antigo professor meu falava que o processo de descolonização na África tinha 3 modos. O inglês, que era o inteligente, porque justamente a Commonwealth
você mantinha sua influência? Mantinha sua influência. O francês, que era o estúpido. O da Guerra Revolucionária. O da Guerra Revolucionária e a contra-revolução, né, por parte dos senhores coloniais. E a portuguesa, que era a mais besta, boçal de todas, que só... os reflexos dessas guerras duraram até o começo do século XXI. Que é o caso das guerras em Moçambique e Angola. Por favor, os descendentes de portugueses e nossos ouvintes lusitanos não se ofendam. Continuando aqui, aí dentro da Nigéria independente, nós teremos agora uma divisão não apenas demográfica, geográfica, mas também étnica. Nós teremos os Hausa ao norte, os Igbo no leste e os Yorubás no oeste. Porém, no total, nós temos mais de 500 grupos étnicos na Nigéria, muitos com suas identidades tribais e alguns costumes ou autoridades que permanecem até hoje. Por isso que a Nigéria tem 2.500 príncipes nigerianos e todo mundo já recebeu um e-mail, né, que de um príncipe nigeriano que precisa de $10 mil para poder tirar uma fortuna de 2 milhões de uma conta e ele vai dividir essa fortuna com você, e aí algum trouxa executou lá o arquivo que precisava. E outro detalhe que passou batido também, que a Nigéria é o país mais populoso da África. Sim, até hoje, e é um dos maiores países também geograficamente. E aí, por conta dessa variedade étnica e dessa divisão desde a formação colonial do país, em 3 grupos, em 3 regiões, os primeiros anos da Nigéria foram bastante instáveis. Nós tivemos um problema causado por um plebiscito de 1961, em que parte da Nigéria optou por se juntar à República de Camarões. A parte mais ao norte do país, que era mais populosa do que a parte ao sul, desejava mais autonomia interna, e por conta disso, em 1963, foi estabelecido um regime federalista em que as 3 regiões, leste, oeste e norte, teriam autonomia e seus representantes. Porém, em 66, em janeiro, nós temos um golpe em que os 3 primeiros ministros das 3 regiões são assassinados. Aí nós temos um golpe que não consegue estabelecer sua autoridade. E aí nós temos um contragolpe em julho de 66, motivado por militares da região norte, que vão estabelecer uma ditadura militar. E os Igbos, temendo perseguição ao norte, vão fugir para a região leste do país. Que, em 1967, a região leste do país, dominada pela etnia Igbo, vai declarar sua independência como a República de Biafra. Essa independência não será aceita pelo governo nigeriano, que é formado basicamente por militares do norte, e que vão atacar Biafra em 1967. E aí tem um detalhe muito importante. É na região de Biafra que fica o delta do rio Níger, que você citou, e que é a região mais rica em petróleo. Ou seja, não era apenas uma questão de representação política, mas também uma questão ali de controle sobre um importante recurso econômico. E ao mesmo passo que é uma das regiões mais desiguais também da Nigéria, até porque a mão de obra dos poços de petróleo é quase toda estrangeira. Não existem muito poucos nigerianos que trabalham diretamente para a indústria do petróleo. E aí, essa guerra de Biafra, ela vai durar 30 meses, ela gera muita comoção mundial, porque ela vai gerar um grande número de refugiados e, principalmente, a República de Biafra vai tentar uma ofensiva inicial, vai conseguir alguns sucessos militares iniciais, não vai conseguir manter essa ofensiva, vai levar uma contraofensiva em 68, e aí por cerca de 1 ano e meio, 2 anos, a República de Biafra vai ficar cercada numa espécie de impasse. O exército nigeriano não consegue invadir Biafra e reconquistá-la, e a República de Biafra não consegue nem sua independência, nem uma contraofensiva. Então a população de Biafra vai começar a morrer de fome, vai ficar isolada do comércio, vai ficar isolada de suprimentos, vai começar a morrer de fome e de doenças, tanto que a guerra de Biafra, ela deixa, estimativas variam entre 1 e 3 milhões de mortos. Porém, desses, apenas 100 mil mortes foram mortes militares. O restante das mortes foram causadas
por fome, por isolamento e por epidemias de doenças. E outro detalhe que passou batido também nessa relação dos golpes que tiveram internamente dentro da Nigéria é que os oficiais muitas vezes acabavam sendo mortos por conflitos étnicos. Sim. Então não era nem em relação ao poder de turno, mas aproveitavam essas situações de instabilidade para resolver conflitos étnicos no alto escalão militar. E como uma guerra durante a Guerra Fria, você vai ter aí a participação direta ou indireta das grandes potências. Dos dois grandes blocos. O governo nigeriano era apoiado pelos britânicos, sendo que o governo nigeriano manteve relações muito próximas com seus antigos metropolitanos durante basicamente todo o século XX. E a União Soviética apoiava o governo nigeriano, curiosamente, porque o governo nigeriano era um dos poucos países que, apesar de manter boas relações com o Ocidente, ele tinha uma postura de descolonização, de apoiar novas independências, que era a principal pauta de política externa da União Soviética para com a África. E, em contrapartida, os rebeldes de Biafra, eles tinham muito auxílio francês, que tinham interesse justamente na indústria petrolífera, em expandir a indústria petrolífera, já que é uma região com poucas antigas colônias francesas. O fim da guerra vem em 1970, logo depois a Nigéria entra na OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. As vésperas também da crise do petróleo. Da crise de choque de petróleo, e durante muito tempo, como a gente vai ver no terceiro bloco, a Nigéria vai ter governos, ditaduras militares. E é essa guerra de Biafra que muita gente diz que o Santos do Pelé interrompeu, mas a gente vai ver isso, né, Matias? Bem, vamos falar sobre isso e também sobre as super águias que estão subindo ao relvado. O campo. O Santos parou a guerra, como canta a torcida jovem, quase todos os jogos da equipe da Vila Belmiro? Então, o que acontece? Né? O Santos fazia muitas turnês pela África e pela Ásia, até pela popularidade do time, pela popularidade do Pelé, né? O melhor time do mundo no período. E cabe lembrar também que era um período de disputa pelo poder na FIFA, como segue até os dias de hoje, entre o Stanley Ross e o João Avelange. E o João Avelange, se aproveitando dessa amizade com Pelé, fazia com que organizava excursões na periferia do futebol, né? Justamente para ganhar uns votos, uns prestígios, né? É o que leva ele à eleição da FIFA na década seguinte. Então, o que acontece? Em fevereiro de 69, ou seja, se o nosso ouvinte atento percebe já a fase final da guerra, em fevereiro de 69 o Santos estava na África. Esse jogo na Nigéria não era planejado, ele foi arrumado de última hora pelo empresário Samuel Hatinoff, que conseguiu garantias do exército nigeriano de que nada aconteceria. E aí o Santos jogou na cidade de Benin, justamente a cidade que citamos anteriormente, que era o antigo reino de Benin, que é diferente do país Benin de hoje. Pois bem, jogaram na cidade de Benin contra a seleção do oeste nigeriano, ou seja, justamente essa questão aí da Nigéria dividida. Eles ganharam o jogo, obviamente. A questão aqui é, a cidade de Benin, ela fica a mais de 200 quilômetros da capital de Biafra. E no período do jogo, na primeira ofensiva dos rebeldes, em 67, eles chegaram até a cidade de Benin. Porém, em fevereiro de 69, a República de Biafra já estava cercada, já estava nessa situação de sítio, né, um sitiamento, né, isolada, e questão da fome, da falta de abastecimento, que gerou muita comoção internacional. Então o Santos, ele jogou na Nigéria durante a guerra, mas bem longe da guerra. Não é que não é que a guerra foi interrompida para todo mundo ver o Santos jogar. Não, eles jogaram longe da guerra,
teve a questão ali do aparato de segurança e tal, de até liberaram ali o dia como feriado para você, porque você estava num período ali de toque de recolher, essas coisas. Então, sim, teve um tratamento especial ao Santos, mas o Santos não interrompeu a guerra exatamente. Inclusive, você tem uma citação aí do Pelé, né, meu canal? Sem imitar o Pelé. Eu não vou imitar porque o Leandro Yamin, que é o produtor do programa, me censurou aqui. Eu tenho uma imitação muito boa do Pelé, mas ele não deixou. Mas então vou ler uma citação de uma entrevista do Pelé à Folha de São Paulo, 30 anos depois do episódio, em 7 de novembro de 1999. Nós jogamos na capital da Nigéria. E aí o Pelé tá ido pela memória, né? Isso a gente parênteses. E o que aconteceu foi que o governo destacou um baita contingente militar para nos proteger, impedindo que a cidade fosse invadida enquanto estivéssemos lá. A revista Placar, também em março de 99, explica essa confusão do rei do futebol. O conflito a que Pelé se refere, no entanto, não foi no Congo, mas a famosa Guerra Civil de Biafra na Nigéria. No dia 26 de janeiro de 1969, o Santos ia jogar na capital, e embora Biafra fosse longe, no leste do país, havia temor de atentados. Conforme a promessa do governo, o time ficou em segurança sob proteção armada do exército e da polícia que cercaram a cidade. Então, essa questão, né, que é uma questão até que a gente estuda na faculdade de História, né, a formação da memória, a memória coletiva. A memória, às vezes, nos trai, né, e há uma certa idealização dessa história, né, porque foi durante a guerra? Foi, mas não é que seria parar a guerra se os dois lados estivessem presentes no jogo, alguma coisa assim. Não é bem exatamente o que aconteceu. Eles jogaram na Nigéria durante o conflito, mas bem longe da zona de conflito, e não houve uma... Né, o pessoal de Biafra estava mais preocupado em conseguir alguma coisa para não morrer de fome do que se o Santos do Pelé estava no país. Agora, falados desse um dos grandes... Mas como, né, já diria, né, o grande cineasta, né, o John Ford, se a lenda é maior que a história, imprima-se a lenda, né? Por isso que acaba, né, tendo uma certa moral essa história. E não condenamos a torcida do Santos de recriar esse mito, né? Então, fica à vontade. Apenas contextualizando. Agora, falando aqui da Nigéria, o primeiro jogo da seleção da Nigéria foi em 1949. E, novamente, o nosso ouvinte atento deve lembrar, poxa, mas a Nigéria não ficou independente só em 1960? Era justamente como parte dessa questão de você ter uma demanda por autonomia, símbolos nacionais, símbolos regionais. E aí a Nigéria ganhou de 2-0 de Serra Leoa, né, ainda sendo colônia. Falando na seleção nigeriana como um todo, a Nigéria tem muitos títulos de Copas do Mundo, sub-17 e sub-20, que muitas vezes... Né, com suspeitas de adulteração de gato. O popular gato. E tem, né, nessa questão de grandes revelações, de grandes gerações de futebol, talvez seu maior momento na medalha de ouro nas Olimpíadas de 96, quando inclusive passou pelo Brasil, né, o Dida trombou com o Aldair até agora. Sim, e inclusive foi a primeira conquista internacional de um país africano. Exatamente. E naquela geração de ouro estavam vários jogadores que vários nossos ouvintes certamente conhecem, como Canu, Babayaro, Taribo West. O Taribo West que recentemente declarou que adulterou a idade. A idade para jogar? Ele hoje tem tipo 50 anos de idade, sendo que ele parou de jogar 10 anos atrás. O Okocha, que era o grande craque dessa geração, o Okocha, o Amunique, o Amokachi e o Olise, que depois jogou no Borussia Dortmund. A Nigéria participou de 5 Copas do Mundo, a primeira em 94, mas nunca passou das oitavas de final. E só faltou em 2006. Nesse período, uma sequência. Tem 3 títulos de Copa Africanas, a de 1980, que foi em Lagos, né, na Nigéria. O melhor jogador foi um zagueiro nigeriano, o Chukwu, que é um cara que teve uma carreira só na Nigéria, então ele não tem reconhecimento internacional, alguma coisa assim, é um nome mais obscuro. E também ganharam as Copas Africanas de 94, com essa parte dessa geração de ouro, da medalha de ouro de 96, e também ganhou a Copa Africana em 2013. Né? Os recordistas pela seleção nigeriana, em número de jogos, é o goleiro Vincent Neyama, com 101 jogos, e o artilheiro é o Yekini, que tem 37 gols em 58 jogos, e que morreu, infelizmente, muito precocemente em 2012,
não se sabe direito se foram questões psiquiátricas e neurológicas. Tem gente que diz que ele cometeu suicídio, ele teria sido diagnosticado com uma doença degenerativa da própria sanidade mental e por isso se matou. Tem várias histórias, mas o Ekini, né, Marco, e o primeiro gol da Nigéria em Copas Africanas, né, o primeiro gol em 94, tem uma celebração, né, muito célebre, quando é o Amunique, né? O Amunique, em 94, que faz aquele gol. Ekini. Foi o próprio Ekini. Ele abraça a rede e chora, né, virtualmente dentro do gol. E só falando, né, dessa conquista em 94 da Copa Africana de Nações, a Nigéria não defendeu o título em 96, quando a competição foi sediada pela primeira vez na África do Sul, já sob a presidência de Nelson Mandela, justamente porque o Nelson Mandela acabou condenando uma limpeza étnica do regime na época do Abacha, e os nigerianos se recusaram a jogar, alegando que os sul-africanos não poderiam garantir a segurança da sua delegação. E esse torneio, inclusive, foi vencido pelos Bafana Bafana. Que é o apelido da seleção da África do Sul. Os garotos. Para quem não é familiarizado. E falando do futebol nigeriano interno, né, e como é um dos motes do nosso programa, ele é um bom demonstrativo dessa distribuição de poderes interna da Nigéria. Porque as maiores rivalidades são no leste, né, o principal clássico da Nigéria são dois times Igbo, o Enugu Rangers e o Heartland. E o outro grande time do futebol nigeriano também é do leste do país, o Enyimba. Os três times juntos têm 18 títulos dos 44 possíveis. O campeonato foi fundado em 72, se profissionalizou em 90 e foi reformado em 2003. Por que os times mais fortes estão no leste? Porque são times que contam com dinheiro, direto ou indiretamente, da indústria do petróleo. Em compensação, e o Enyimba, inclusive, é o único time nigeriano que tem títulos do continente africano, né? 2 títulos da Champions League africana em 2003 e 2004. No oeste, nós temos os Shooting Stars, que tem 5 títulos, e em compensação a tudo isso, nós temos recentemente, no norte, o time do Kano Pillars, que ganhou 4 títulos. Só que todos esses 4 títulos foram nos últimos 8 anos. Ganhou 2008 e tricampeão em 2012, 13 e 14. E aí eu fui pesquisar sobre isso, né? Achei curioso. Porque o time do norte, a região mais pobre do país, a região menos desenvolvida, tem tantos títulos recentes e mantém boas campanhas. Porque eles desenvolveram um sistema justamente de peneiras e de olheiros nessa grande região rural do norte da Nigéria, né? Nessa grande região que não tem tantas zonas urbanas, tem menos estradas, não conta com o dinheiro da indústria do petróleo, tem um sistema de educação paupérrimo, altos índices de analfabetismo, alguns estados inclusive, né, e a gente vai falar disso no terceiro bloco, tem a questão do extremismo religioso. Então eles desenvolveram um grande sistema aí de olheiros e peneiras, e o campeonato nigeriano, ele é quase formado inteiramente por jogadores nigerianos. Ele não atrai jogadores de outros países, mesmo os times petrolíferos que contam com o dinheiro do petróleo, tem poucos jogadores estrangeiros, e essa variedade, né, essa rotatividade, especialmente no início, na fase amadora, né, que eram times basicamente os times de pelada, né, formado por nigerianos locais que disputavam o campeonato nacional. O campeonato nigeriano tem 18 times diferentes como campeões nessa história de 44 canecos. E só citando aqui uma obra de apoio para vocês que quiserem conhecer um pouco mais da realidade do futebol nigeriano e africano no geral, eu recomendo o livro Africa United, Football Passion, Politics and the First World Cup in Africa, foi lançado às vésperas da Copa do Mundo realizada na África do Sul, do jornalista britânico Steve Bloomfield. E o livro é dividido em capítulos em países, né? E o capítulo 6º fala justamente do futebol na Nigéria e de como os fatores extracampo, como subornos e essa questão da adulteração das idades, explica muito como funciona o campeonato local na Nigéria e como isso reverbera também na seleção nacional.
Felipe, falando do momento atual da região, o que vem logo à cabeça é o Boko Haram, né, que a gente fala bastante no podcast Xadrez Verbal. Para quem quiser mais informações especificamente sobre o Boko Haram, teve um podcast do Xadrez Verbal algumas semanas atrás, no início de 2016, né, não sei quando é que as pessoas estarão ouvindo isso, que falamos especificamente do Boko Haram. A Nigéria, ela foi uma ditadura até 79, entre 79 e 83 teve um momento breve a Segunda República, e de 83 a 98 foi também ditaduras militares. E a grande justificativa ideológica dessas ditaduras militares nigerianas é de que o exército, as forças armadas, seriam a única instituição, e a força seria o único meio, né, de manter o país unificado, de impedir que Biafra tentasse se separar novamente, de que o norte tentasse se anexar ao Mali ou a Camarões. Então você manter um país tão diverso etnicamente, religiosamente, né? 75% da população é protestante, 25% é islâmica. Um país tão diverso e tão grande, a única forma, segundo eles, de manter esse país unido seria pela força, pela ditadura militar. A redemocratização vem em 1999, em que o líder Yorubá, o general Olusegun Obasanjo, é eleito. E ele era o ditador anterior. Por isso foi uma eleição considerada fraudulenta, uma série de denúncias eleitorais. E a Nigéria está passando por um processo de estabilização democrática, que vai ter um marco, né, justamente no ano passado, em março de 2015, quando o Muhammadu Buhari ele derrota o Goodluck Jonathan, o Muhammadu islâmico e o Goodluck Jonathan cristão, derrota por menos de 2 milhões de votos. E o Goodluck Jonathan, ele concede a derrota, ele aceita a derrota, e aí você tem uma transição democrática, pacífica, numa eleição que é considerada legítima por todos os meios internacionais. Só que nesse meio tempo, nós tivemos dois problemas. O primeiro foi justamente no delta do rio Níger, no início dos anos 90, com tensões étnicas e grupos dizendo que eles estavam sendo explorados pela indústria petrolífera, que foi o que você citou anteriormente, grupos como os Ogoni e os Ijó. Para o nosso ouvinte ter um parâmetro da importância do petróleo na economia nigeriana nesse período. Hoje, obviamente, nós temos uma queda do preço das commodities e tal, mas na virada do século XX para o século XXI, as exportações de petróleo e de gás respondiam por 98% da balança comercial superavitária de exportações, por 83% da renda do governo, por 14% do PIB total do país, com a 10ª maior reserva de petróleo do mundo e a maior reserva de petróleo da África. E só reiterando, né, em relação aos conflitos étnicos, não só dentro da Nigéria, mas de boa parte dos países africanos, no caso específico da Nigéria, tem a primeira versão do hino pós-independência, que chama Nigeria We Hail Thee, tem um verso que chama Though tribe and tongue may differ, in brotherhood we stand. Então eles já reconhecem no próprio hino essas diferenças tribais, étnicas. Então, e aí, depois dessa crise dos anos 90, do início dessa estabilização democrática, porém nós temos em 2013 o surgimento do Boko Haram, né, que é um grupo islamita violento, extremo no norte do país, que deriva de um processo, e aí nós falamos isso no podcast Xadrez Verbal, deriva desse processo de o norte, ele tem uma identidade muito mais pobre, rural, com menos instrução, uma diferença religiosa, uma diferença de prática religiosa. Algumas províncias ao norte, inclusive, reconhecem a Sharia como fonte de lei, ao contrário das províncias majoritariamente cristãs ao sul. E essas províncias ao norte consideram que a distribuição de riqueza no país fica concentrada apenas no norte, no norte, perto da costa, onde nós temos a exportação e a exploração de petróleo. Como você disse, nós temos uma má distribuição desses recursos. A radicalização desse discurso, dessa disputa política, e aí essa radicalização tomando contornos também de extremismo religioso, vai fazer com que surja o Boko Haram em 2013, que durante um tempo vai controlar uma grande região no noroeste do país, no extremo nordeste do país, com sua capital em Maiduguri,
Algumas ofensivas do exército camaronês e do exército nigeriano vão acabar com esse enclave do Boko Haram, vão conseguir expulsar os principais líderes. O próprio presidente Muhammad Buhari vai colocar que as províncias do norte receberão mais recursos, inclusive na área de educação, para evitar surgimento de novos Boko Haram. E hoje o Boko Haram ele está refugiado, digamos assim, está escondido, está fazendo uma série de operações de guerrilha nas cordilheiras da fronteira nordeste do país, por isso que frequentemente ainda vemos notícias de ataques com, por exemplo, mulheres bomba, e no caso não são mulheres voluntárias, são mulheres raptadas, forçadas a serem usadas como armamento. Mas a chave de toda essa questão, então, para a gente entender tanto o Boko Haram como as notícias recentes, é perceber que a Nigéria, assim como vários outros países, especialmente países africanos, ela não é uma coisa só. Né? O Estado-nação nigeriano é extremamente moderno, é extremamente novo, e mesmo assim, dentro dela nós temos diversas discrepâncias, diversas diferenças, e que, como nós vimos, é o mote dessa série, né? Elas são refletidas, podemos usar o futebol, inclusive, para ensinar um pouco sobre isso. E outra semelhança com o Brasil, como eu falei no começo do programa, é a capital atual, né? Abuja, que ela foi construída justamente no centro geográfico da Nigéria. Fica bem no meio. Bem no meio do país, e é uma cidade planejada assim como Brasília. Então isso até diminuiu um pouco os conflitos étnicos em Lagos, né? Que era a antiga capital. Que fica mais ao sul, perto da costa. Correto. E aproveitando só para dar uma dica cultural para os nossos ouvintes, é o filme October 1st, que é um thriller policial que se passa no mês anterior à independência da Nigéria e explicita bastante essa tensão étnica e também de como o Império Britânico continua exercendo influência mesmo após a emancipação do país. E para encerrar, né, como sempre, agradecer todo mundo que nos ouve, todo mundo que divulga o podcast, todo mundo que manda seus recados, seus e-mails. Ficamos muito felizes, embora, obviamente, não dê para ler tudo no ar. E temos aqui, né, como falamos no programa anterior, a partir do momento que esse programa for ao ar, na quarta-feira, dia 2 de março, à noite, nós teremos no site xadrezverbal.com uma pesquisa, uma enquete com 4 opções para vocês decidirem o tema do próximo Fronteiras Invisíveis do Futebol. Quais são as possibilidades para o nosso ouvinte, meu caro Matias? Bem, as possibilidades de votação, a gente tentou colocar uma em cada continente, mais ou menos, mas não são tão óbvias quanto exatamente vocês estão pensando. A graça é essa. E a gente promete que o programa seguinte vai ser um tema mais popular, mas a gente quer falar... Mais bomba. A gente quer falar de temas do nosso interesse, que não são tão conhecidos do público, então optamos pelas Coreias, o futebol nas Coreias, Gibraltar, a Córcega e Israel. Ou seja, em Israel falaremos da questão Israel-Palestina, Gibraltar falaremos da questão Espanha-Reino Unido, nas Coreias falaremos, né, a Coreia primeiro, né, como uma coisa só, e a Córcega dos pró-França, dos pró-Itália, dos pró-Córcega, né, do queijo corso do Asterix. Mas então, a partir de quarta-feira, dia 2 de março, à noite, essa enquete estará online no site xadrezverbal.com. Vocês podem votar e ela ficará no ar por 5 dias, né? Porque senão a gente precisa ter o resultado para conseguir fazer um bom material com o resultado que vocês escolherem. Então, meu encerramento é esse, meu caro Matias. Agora é com você. O meu encerramento é musical. Então, para variar. Então a gente vai ouvir a música Sorry Sorry, do Femi Kuti, que é filho do Fela Kuti, que além de ser o principal expoente do Afrobeat, música típica da África, né? Uma fusão de ritmos africanos com música eletrônica, enfim, que foi um verdadeiro marco na produção cultural
do continente, não só da Nigéria, mas do continente todo. E o Femi Kuti, filho mais velho do Fela Kuti, nasceu em Londres, mas foi criado na Nigéria. Inclusive, o pai dele era uma figura política muito interessante também, até fundando a República de Calacuta na sua própria casa. Tudo isso nesse contexto dos anos 60 e 70. Então é bastante interessante conhecer tanto a música quanto a história da família Kuti. E a gente vai encerrar com essa música que é do segundo álbum do Femi Kuti, que chama Choque Choque, e a música Sorry Sorry fala justamente sobre essas feridas do continente africano e é uma mensagem de paz, né, para que a África volte a encontrar a paz. Not true be the things my ears they hear. Politicians and soldiers making meeting. Our country them one repair. Them they make like say them no. Say now them must spoil our country so. As them they tabaru and they go. Now some my people they follow. I'm sorry, oh. I'm sorry for Nigeria. I'm sorry, oh. I'm sorry for Africa. Sorry, oh. I'm sorry for Nigeria. Sorry, oh. I'm sorry for Africa. Sorry, oh. As we never get this out. Sorry, oh. I'm sorry for Africa. Look at my friends, them no like to hear what you. Not today, follow them enemies. Like a zombie, them go they march, they go. They fight for the people, we spoil Nigeria so. These politicians and soldiers, them the one and the same. No one defend the other, my people no one know. But with this kind of leaders, Africa no get hope. Africans will suffer till they suffer reach our foot. I'm sorry, oh. I'm sorry for Nigeria. I'm sorry, oh.
Oh